Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse dia e pela oportunidade de poder estar compartilhando com você uma palavra, da parte do nosso Deus, para nós meditarmos durante esse dia. Eu quero ler com você um Salmos, capítulo 30. É um salmo de ação de graça de Davi. E Davi, ele dá ação de graças ao Senhor, porque no capítulo 29, ele passa por uma situação muito difícil, muito de perseguição, uma situação de aflição, de angústia, mas ele vê o poder de Deus no meio dessa tempestade toda que ele está vivendo. Então, no capítulo 30, Davi, ele dá ações de graça ao Senhor. Ele diz que o Senhor, ele louva o Senhor pela bondade e misericórdia. E lendo esse capítulo, no verso 6, ele diz assim, na parte do verso 6, ele diz: eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Aí, porque ele falava assim, o Senhor me protege com fortaleza nas montanhas. Ele começou a falar das qualidades de Deus, dando ação de graças ao Senhor. E Davi, às vezes nós nos colocamos na mesma situação, achando que nós nunca vamos passar por dificuldades. E quando eu li esse versículo, eu falei, quantas das vezes está tudo bem na nossa vida, está tudo correndo tranquilo, mas de repente a gente passa por uma situação que a gente não espera, que a gente não esperava. Às vezes é de enfermidade, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de relacionamento, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema que quando a gente olha assim, acha que não vai conseguir resolver. E aí a gente entra numa noite, a gente entra num momento de choro, de angústia, de decepções. E aí a gente começa a achar que tudo desmoronou ao nosso redor. Mas Davi, ainda que ele vivesse tantas dificuldades, porque ele já era rei de todo Israel, ele já era um rei consagrado e temido por todos os inimigos, mas ele passava dificuldades dentro da sua própria casa. Ele tinha os filhos, teve um filho que o perseguiu, Absalão queria tomar o reino dele, e aí ele viveu um momento de angústia, mas ele dava ações de graça ao Senhor. Ele sabia que Deus era o seu único amigo e o seu único protetor. E é interessante que quando se levanta um inimigo de fora, às vezes você tem forças para lutar, mas quando o inimigo é de dentro, quando é de dentro da sua casa, você se vê encurralado, porque você fica pensando como eu vou lutar com meu próprio sangue, como eu vou guerrear com meu próprio sangue. E Davi, o inimigo de Davi não era de fora, o inimigo de Davi era de dentro. E muitas das vezes, muitas situações inimigas, muitas situações de turbulência vão acontecer dentro da sua casa, dentro da sua parentela, de pessoas próximas a você. O filho mais próximo do que o filho, eu acho que é impossível, porque você tem, quando você luta com alguém de fora, você tem forças para lutar, mas quando você luta com alguém de dentro, você fica desarmado, você se sente desarmado. E Davi se sentiu assim, desarmado. Mas eu quero dizer para você que não importa a noite que você esteja vivendo, não importa o problema, não importa a situação, se você clamar e glorificar, e se você buscar ao Senhor,
você vai ver que o Senhor ele vai agir de uma tal forma, se você confiar no Senhor, você não se precipitar. Davi aqui não se precipitou. No capítulo 29 ele não se precipitou. Davi somente confiou que no dia seguinte Deus traria uma resposta para ele. E assim foi, porque a voz de Davi foi ouvida. E a voz do Senhor também foi ouvida por Davi. E Davi descansou. E Davi triunfou. E Davi venceu as batalhas no dia seguinte. Por quê? Porque ele confiou no Senhor no meio da tempestade e no meio daquela situação. Então, Deus nos ouve com compaixão. Deus vem com socorro. Ele sempre vem com auxílio. Por mais escuro que seja a noite, o amanhecer virá, trazendo um novo dia. O Senhor, o Deus de Israel, é o sol da justiça que vem. Ele é o sol que vem, então confie, meu irmão. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, que você acha que nunca vai passar, mas o sol da justiça vai raiar, que é o Senhor. Confie nele, clame a ele, ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir a tua voz. E você vai ver como essa situação que você está vivendo vai passar. Então engrandeça a Deus, louve o nome dele. E Davi em momento nenhum deixou de louvar. Em todos os salmos, em todos os momentos de aflição que Davi viveu, Davi ele sempre começava a sua canção, o seu poema, dizendo: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste. Antes da vitória chegar, Davi já cantava o presente que viria do Senhor. Ele já cantava a resposta, a vitória, o conforto do Senhor. Ele já cantava. Então, meu amigo, meu irmão, cante, levante o seu amanhã, o seu dia, levantando do seu corpo da cama, abrindo seus olhos, glorificando a Deus e sendo grato. Ó Senhor, eu te louvo. Ó Senhor, eu te bendigo. Ó Senhor, eu te exalto. Ó Senhor, eu te glorifico. Levante assim, meu irmão. Essa é a receita de você ter um dia vitorioso em Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.